em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você sabe que o óleo que estamos falando aqui não é simplesmente o objeto, né? Ou a matéria que, sempre faça isso, unja a tua cabeça. É verdade que este hábito ele é encontrado dentro da Bíblia, nos Salmos. Só que o que adianta a pessoa ter o azeite sobre a cabeça e ela não possuir e não valorizar a unção do Espírito Santo sobre ela? O que adianta o azeite consagrá-la a uma posição elevada, mas ela não está lá porque Deus colocou ela lá? Ou até Deus a colocou, mas ela se perdeu lá no caminho, na prepotência, na arrogância, e Deus não está mais com a pessoa. Salomão está falando, as roupas espirituais precisam estar constantemente limpas, e muitas coisas podem sujar essas roupas. E o óleo, que não é este azeite ou qualquer outro que possa existir, não pode faltar sobre a sua cabeça, sobre o centro das decisões. Não pode, porque a purificação traz a unção, e a unção tem que ser valorizada, não só numa semana de unção, numa campanha onde envolva a unção, mas todos os dias da sua vida. Amém? Então eu vou reler o versículo 8, e toda a igreja repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, e nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Amém? Crê que é uma mensagem do céu para você? Crê que esta unção é importante para a salvação da sua alma também? Eu também creio. Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca, querido, e dê glória àquele que pode manter esta unção em sua vida. Isso, aplauda aquele que pode purificar as suas vestes hoje. Pai Santo, Deus bendito, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Que haja encontro com esta unção, como diz esta palavra, e envia esta palavra com entendimento, e que esta palavra derrube obstáculos, barreiras, oposições, e que a tua palavra vá e produza resultado, no nome santo do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Salomão, ele sabia o histórico do seu pai Davi, o segundo rei de Israel. E Salomão aprendeu com o seu pai Davi que não adianta ter ou estar onde a unção de Deus não quer que você esteja. Porque as conquistas mais vazias e mais devastadoras são aquelas conquistas próprias, carnais, que Deus não está. O cenário é caótico do mundo, porque o povo do mundo hoje vive igual o povo de Juízes. Tem um texto de Juízes que diz assim: e o povo fazia o que queria o próprio coração, porque não tinha quem mandasse, então cada um fazia a sua própria vontade. E há um texto em Romanos, no Novo Testamento, dizendo que chega um certo momento que a pessoa faz tanto a própria vontade, que Deus entrega a ela a própria vontade. E o Espírito Santo fala assim: eu não vou ficar lutando não.
Você vê o que está acontecendo no mundo, não adianta se revoltar, perder a paz por causa disso, porque alguns já estão entregues à própria vontade. Não é a vontade do diabo, não, é a própria vontade. Então Salomão chega num nível de riqueza, de sabedoria, de experiência, que ele agora está valorizando inteiramente as vestes que não serão como essas vestes apresentadas naquele dia, aquilo que veste a alma. Ele agora está fazendo um resumo da vida dele, do reinado de Jerusalém, de Israel. Ele está pensando, não pode faltar o óleo, a aprovação sobre a cabeça da pessoa que recebeu uma unção de Deus. Não adianta ser cheio do Espírito Santo um dia, uma semana, um ano. Olha, eu tive um ano extremamente espiritual. Depois de encontrar o Espírito Santo, você tem que andar junto com Ele para a eternidade, para sempre. E a cada manhã, junto com a misericórdia de Deus, o renovo do Espírito Santo tem que existir na sua vida. Porque o dia que isso falta, a pessoa se perturba, se turba. O dia que falta a presença do Espírito Santo sobre a cabeça, a mente da pessoa fica vazia. Até nós falávamos disso ontem. Nós falávamos que quando a pessoa está cheia de planos de Deus na mente dela, quando a pessoa está determinada a realizar sonhos, ela não tem tempo para confusão, ela não tem tempo para más notícias, ela só quer todos os dias falar daquilo, viver daquilo. Até porque aquele ditado popular é muito verdade, né, gente? Que a oficina do diabo é uma mente vazia, oficina do diabo. E é verdade. Imagina só um homem anônimo, um jovem, que ele foi ungido. É verdade, Samuel levou o azeite, mas o mais importante não foi o azeite que Samuel levou, foi o espírito que Samuel levou para aquela mesa. E a partir daquele dia, o azeite, o óleo espiritual, não faltaria mais aquele jovem que seria o próximo rei, que é o pai do Salomão. No paralelo a isso, o outro estava perdendo a unção, e nós falávamos muito disso nas últimas 7 semanas que se passaram. Veja por favor comigo, primeiro livro de Samuel. É bom aprender, mas também é bom lembrar. Capítulo 16, versículo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo é o de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Algumas pessoas pensam assim como Saul pensava, mas ele ainda era muito jovem, não tinha experiência, não tinha nome nenhum, a família era pobre. Sabe por que ele não tinha espaço para pensar nisso? Porque quando a palavra fala se apoderou, significa que o Espírito Santo tomou conta da vida dele dali por diante. Sabe por que o leão, nem o urso, nem o gigante pôde com Davi? Porque a vida dele estava nas mãos do Espírito Santo. Havia uma unção de proteção, e quem é ungido de Deus, o maligno não pode tocar. Eu oro ao Espírito Santo para que hoje essa unção desça sobre a sua vida, e que o Espírito Santo se apodere dos seus caminhos em nome de Jesus, para que os seus pensamentos nunca mais sejam dominados por pensamentos maus, para que você não fique titubeando entre sentimentos que jogam você para baixo, para que você não fique olhando para o mundo, esperando as coisas do mundo melhorarem, para que você fique animado com isso, para que você viva uma vida com Deus, mesmo no pasto,
Porque foi isso que aconteceu. Cheio do Espírito Santo, o pai de Davi agora pode voltar. Samuel, Deus abençoe. Foi uma honra ter a visita do maior profeta de Israel aqui. Mas Davi, você estava cuidando das ovelhas, né? Volta. E ele voltou, mas voltou cheio do Espírito Santo. Você não vai voltar para outra casa hoje, para outra família hoje. Não vai estar em outro trabalho, a não ser que o Espírito Santo queira, mas vai voltar cheio do Espírito Santo. E foi lá cuidar das ovelhas. Ele não tinha a audácia de dizer, mas agora eu sou rei. Ele não precisava disso. Ali por diante ele começaria a entender, vai chegar quando o Espírito Santo quiser. Eu vou viver debaixo dessa unção. Eu não sei se foi no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, eu não sei a data. Mas o versículo seguinte começa a nos contar que quem estava ganhando por um lado, outro estava perdendo. Lá num palácio, com o título de rei, com o título de ser a maior autoridade, e com um testemunho que um dia eu profetizei, um dia eu venci, eu fui o primeiro rei de Israel, e toda a sociedade respeitava ele como rei. O próprio Samuel também o respeitava, mas o Espírito Santo não via mais assim. Versículo 14, por favor. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da permissão de quem? Eu não sei se Saul tinha o hábito, mas muitos judeus, eles acordam de manhã, pegam azeite, põem sobre a cabeça, faz uma oração, eles fazem uma autoconsagração. Não é que depois eles viram apóstolo nem bispo não, tá? É que bagunçaram o negócio nos dias de hoje. Mas é uma consagração espiritual, dizendo, oh meu Deus, estou consagrando minha vida ao Senhor. Porque o povo judeu aprendeu no mundo espiritual, e a própria palavra revela isso, que o mal ele tenta dominar a cabeça, não o dedo do pé, não as pernas. O mal age na mente. Se a mente for fraca, o mal age. Se a mente estiver protegida na unção, o mal não age. Ele não perdeu imediatamente o cargo. Continuou rei, mas sem unção. Por isso que quando surge aquele gigante, ele não tem mais a certeza, o que ele mais tem é medo no coração, porque ele sabe, Deus não é mais comigo. As pessoas de fora ainda não perceberam. E o próprio mal, o próprio espírito mal que age em Saul, engana tanto, que quando o espírito mal vem o atormentar, ele fica profetizando na casa. Às vezes a pessoa está com a vida perturbada, mas ela fala, não, mas eu ouço louvores. O Saul também ouvia. Às vezes a pessoa é perturbada e fala, mas Deus me usa. Que bagunça, né? Saul dizia, eu ainda estou profetizando ainda. E como ele tinha um histórico de profetizar, mesmo não sendo um profeta, nem da família dos profetas, muitos eram enganados. E ele começou a cometer erro por cima de erro, até que vai para a batalha porque não tinha como fugir, morre pela sua própria espada, aliás, se mata. E o inimigo corta a cabeça dele e fica desfilando, dizendo, tá aqui ó, ungido. O diabo realmente põe a cabeça a prêmio daqueles que faltam a unção. O diabo bagunça o entendimento da pessoa. Por isso que infelizmente é com tristeza, muita gente que ganhou muitas almas, agora está fazendo almas se perder com escândalos. Tem gente despregando tudo que pregou. Não existe mais isso, minha mente evoluiu. Quando você ouve uma pessoa falando isso, normalmente vem besteira depois. Eu evoluí.
Mas as coisas de Deus não mudam. A cabeça do ungido de Deus é um prêmio espiritual. O diabo, ele fica querendo colocar o preço neste prêmio. Os filisteus envergonharam, cortaram a cabeça dos filhos de Saul e desfilaram na Filístia, em Gate também. Está aqui, ó, o rei. Mas estava ali o membro de um corpo que o Espírito Santo não se apoderava mais. Quer manter esta unção, não basta simplesmente eu vou me ungir, ou eu quero estar na bênção, no cargo que Deus me colocar. Não, querido. Precisa estar com as vestes limpas. E se você suja as suas vestes, porque não tem como não sujar ou nunca sujar as vestes, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todos os seus pecados, para limpar a sua consciência, para escrever uma nova história. E se houver purificação, a unção será renovada em você todos os dias. Porque Saul perdeu a unção, não quis saber de salvação, de perdão, a inveja o consumiu, e infelizmente é mais um exemplo a não ser seguido. Saul era um homem que conheceu a Deus da sua metade da vida para frente. Mas existem aqueles que nasceram conhecendo as coisas de Deus, tiveram o privilégio de ter o acesso espiritual, mas não valorizaram isso. O anjo do Senhor chega a um casal, resumindo a história, diz assim: olha, sua esposa vai gerar um filho, ele é nazireu de Deus, não vai passar navalha na cabeça, não vai tirar a barba quando ele for homem. A mulher na gestação não pode beber uma gota de vinho, nem pode se achegar a bebida forte, também não pode chegar a nenhuma coisa imunda. É uma regra, uma separação. Você acha que a pessoa, para ter unção, ela tem que simplesmente dizer glória a Deus e aleluia? Ela tem que se separar. Tem coisa que não é para você, tem lugar que não é mais para você, tem amigos que já não é mais para você. Todo ungido acaba sendo um nazireu de Deus, porque você acaba tendo que ter um voto com Deus, uma aliança com Deus. O pai de Sansão, que era o Manoá, ficou todo preocupado. Meu Deus, tomara que o anjo volte para me dar instrução de novo. É como se ele pegasse um papel e uma caneta. Eu vou até anotar, que ele não queria quebrar a aliança, porque a promessa era: esse ungido, esse nazireu, ele vai começar a livrar o povo de uma escravidão com os filisteus novamente. Novamente os filisteus aparecem aqui, né? Ele cresce muito forte. A força era tão impressionante que tem um texto, um versículo que diz que ele encontrou com um leão. O Espírito Santo se apoderou dele e ele despedaçou o leão como se despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Vinha 1000 homens, minha gente, 1000 homens. Se fosse 2, 3, a gente diria: é capaz de se vencer. E ele matava 1000 homens. Os filisteus não conseguiam chegar perto dele, mesmo armando emboscadas, ciladas. O Sansão não perdeu a guerra para os filisteus. A guerra espiritual só você mesmo pode te derrotar. E ele começou a perder pelos olhos. Olhou, desejou o que não queria. O pai sempre chegava para ele, porque o pai servia de tutor espiritual. Dizia para ele: meu filho, tem tantas pessoas aqui para te ajudar. Tem mulheres, você pode se casar com as mulheres da nossa tribo. Não, eu gostei daquela. Eu quero fazer a minha vontade. Tem gente que pensa que o voto de Sansão foi quebrado quando ele perdeu os cabelos. Não, ali foi só um ultimato, tá? Ele já tinha quebrado esse voto, há muito tempo. Sansão encontra
na carcaça de um animal morto, o animal que ele havia matado, mel. E Sansão está tão sem a direção de Deus que ele fala: olha que bênção. Sabia que tem igreja, pastores que pregam que foi uma bênção de Deus aquilo ali? E o Sansão é tão sem temor que ele quebra o voto, põe a mão na imundícia e ainda leva para casa. Porque quem está sem a direção de Deus ainda leva a maldição para casa. Compra coisa errada, leva para casa. O vício está dentro de casa. A maldição leva para casa ainda. E o Sansão vai indo de mal a pior, começa a se prostituir. E agora ele conta o seu último segredo. E ele perde realmente os seus cabelos. A mulher que traiu ele, que foi usada pelo diabo e pelo inimigo, agora diz: Sansão, o seu inimigo está vindo. E atenção, às vezes quem já perdeu o óleo sobre a cabeça só se dá conta quando o inimigo golpeia ele ou ela. Só se dá conta quando a queda é feia. E é isso que não pode acontecer com você. As vestes precisam ser purificadas hoje. O óleo tem que transbordar sobre a sua cabeça hoje. Hoje você andando de volta para sua casa, chegando amanhã no trabalho, se Jesus não voltar, a unção tem que ir sendo levada junto com você. Porque tem gente que acha que está debaixo da unção de Deus, mesmo com a vida toda errada. E Sansão achava: vai acontecer de novo o que já aconteceu outras vezes. Eu vou para a batalha e vou vencer. Mas tem um texto que mostra para nós que não seria assim. Por favor, Juízes, volta alguns livros comigo. Juízes capítulo 16, por favor. Versículo de número 20. Juízes 16, versículo de número 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse é o problema de quem só acha que ter ou não unção é uma questão de sentir. Eu não sou contra o sentir, não sou radical e, desculpa a franqueza, nem burro de pensar assim. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então também tem sentimento as coisas. Às vezes a pessoa tem experiências que ela sente. Mas imagina só, quando o Espírito Santo foi embora, o Sansão não sentiu. Ele já está tão enganado, que ele pensa: eu vou lá de novo. Deus vai me livrar de novo. Já matei 1000, já rasguei um leão no meio, mesmo com a vida do jeito que eu quero. O Sansão, ele sai do culto, não prestou atenção na palavra, ele não quer nem saber de nada. Ele pensa assim: já cumpri minha obrigação, Deus está comigo. É como se batesse um ponto, sabe? Eu bati o ponto, Deus está comigo. É como muitos que podem cantar, mas o Espírito Santo não está mais com a pessoa. Pode pregar, mas o Espírito Santo não está mais. Pode congregar, pode saber pregar para as pessoas na rua lá fora, e pode saber dar sermão, e realmente são bons conselhos, mas o Espírito Santo não está mais. Imagina, pode enriquecer, mas o Espírito Santo não está mais. Pode se casar e falar: agora eu vou ser feliz o resto da minha vida. E se o Espírito Santo não estiver mais? O cargo ele tinha, a fama ele tinha, o testemunho passado ele tinha, porque isso não se apaga. Mas a vida com Deus é uma constância, queridos.
Não se esqueça em todo o tempo, Jesus está voltando, suas vestes têm que estar limpas. Você não pode se apresentar sujo. Então, se sujou, limpa hoje, perdoa hoje, arrependa-se hoje. Se perdeu a unção sobre a cabeça, se está vivendo mais a própria vontade do que a vontade de Deus. Pastor, mas eu ainda estou rico, ainda está dando certo os meus planos, mas e os planos de Deus para a tua vida? Pela primeira vez e última, Sansão vai provar do que é estar na mão do inimigo. E o inimigo, quando pega alguém que um dia foi ungido e agora não tem mais a presença de Deus, ele é implacável. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Repita comigo: perdeu a unção, perdeu a visão. Mas ele tinha deixado de ter visão, há muito tempo. E fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. O homem que os filisteus não tinham nem coragem de chegar perto, agora está ali, sem as tranças, com os olhos arrancados, e sem os próprios olhos, porque os olhos dele foi um dos maiores causadores das suas quedas. Acredite, ele conseguiu ver a própria alma, e ele começou a pensar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O povo leva ele para o templo de Dagon e começam a jogar bebida nele, zombar dele, bater nele. E vem uma inspiração no coração dele e ele começa a pensar assim: eu só preciso estar na coluna de sustentação deste templo. E ele pede para as pessoas levarem ele, e as pessoas levam, estão zombando. Sansão já não representa mais nenhum mal, nenhuma ameaça. E ele se agarra àquela coluna. Eu não sei se num ato de misericórdia, de fé, de desespero, ele fala: meu Deus, me dá as forças pela última vez. Sansão nesse momento se esqueceu que as forças que ele tinha não era dele, e agora ele acaba de lembrar. Ele havia se esquecido. Ele dizia: eu vou me livrar, eu vou fazer. Tem gente que fala: eu quero, eu posso, sou determinado, vou realizar meu sonho. E Deus não tem só um sonho para realizar a você, Deus tem um céu para você. Deus deu forças para ele. Isso que é o intrigante. Ele empurra aquela coluna e mata mais inimigos na morte do que em vida. Cumpriu o que Deus falou, é verdade. E há uma incógnita muito grande se foi salvo ou não. E como ninguém tem o nome de Jesus Cristo aqui, nós não vamos entrar nesse mérito. Até porque é uma discussão vazia, totalmente vazia. Não vai levar ninguém a lugar nenhum. Essa é a verdade. Não vai. Aí você fica imaginando: um se suicidou com a própria espada, perdeu a cabeça, virou o troféu do inimigo. O outro cadáver também ficou lá no templo de Dagon, no território do diabo. Infelizmente usou a sua força para a própria morte. E existem aqueles que um dia conheceram a Deus, não tiveram o privilégio de conhecer Jesus, como Sansão teve o privilégio de conhecer a Deus desde o ventre. Mas um dia se encontraram, se converteram, mudaram os caminhos, viveram uma nova vida. E mesmo que passem por aflições, eles não abrem mão da fé. Pastor, mas poxa, o ungido vai passar as aflições? Veja como é diferente.
Segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o de número 4, por favor. E o versículo é o de número 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está... Só fazendo um paralelo, quando Saul percebeu que ia morrer, ele falou para o pajem de armas: me mata. Aí, como o pajem de armas não teve coragem, ele se lança na própria espada. O outro, quando estava prestes a morrer, se agarrou na coluna, jogou a coluna abaixo com a força que Deus lhe deu, e ele simplesmente também morre ali. Paulo também tem dia e hora para morrer, e ele já está percebendo, está chegando. Só que diferente do Sansão e do Saul, neste momento que aproxima de Paulo, o óleo não falta sobre a cabeça dele. A consciência, as vestes estão limpas. Ele sabe que aquilo que deveria ter feito, ele fez. Onde ele poderia proclamar a paz num testemunho de evangelho, ele deu. Então ele conta o seguinte para nós no verso 7. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Alguém aqui ama e espera a vinda do Senhor Jesus? Paulo, ele teve alguns erros eclesiásticos, alguns até refutam ele, mas agora ele acertou, e acertou em cheio, e não foi em um alvo da terra, foi no alvo do céu, porque ele percebeu: o que Deus me deu de luta, eu lutei, eu não fugi de nenhuma, porque não faltou óleo e unção para lutar. O caminho que Deus me deu, eu percorri até o final. Eu não fui um homem de meio culto, de meia oferta, de meia palavra. Eu não fui um servo pela metade, meio perdão, meia vontade de Deus. Eu completei. E para manter a unção, eu guardei a fé. Eu acreditei todos os dias que há uma promessa maior e vindoura, e já está chegando para mim. Mas agora não chegou só para Paulo, não vai chegar só para mim, vai chegar para você também. Então trate de combater os seus combates na unção do Espírito Santo, trate de completar a sua carreira, e não esqueça de guardar a sua fé, porque se você fizer tudo isso, as vestes serão brancas e o óleo da unção não vai te faltar na cabeça, e essa unção vai se renovar a cada manhã, a cada deitar e levantar. O Espírito Santo estará com você. E é isso que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Em todo tempo, roupas limpas. Limpas. Tem gente tão confusa no mundo de hoje, até alguns que estão saindo da igreja causando uma confusão danada, que eles associaram aqui o alvo com um branco de etnia.
Olha como tem gente maluca nesse mundo, meu Deus do céu. Se no céu não tem nem homem e mulher, imagina, ó, esse aqui é dessa tribo, esse outro é dessa raça. Tem sim, duas tribos, os salvos e os perdidos. E pelo visto esse povo está perdido pensando uma besteira dessa. Jesus está falando de limpeza espiritual. E você sabe que não existe ninguém melhor do que você mesmo para perceber o que tem que ser limpo. O que tem que ser limpo. Uma roupa, quando ela é usada o dia inteiro, a pessoa dá uma olhada nela e fala assim: poxa vida, não dá para usar amanhã. Está suja. Eu suei. Aí a pessoa até separa: isso aqui é no cesto sujo. Depois de lavar isso aqui, já está pronta para o uso. Estar com a fé, a consciência, a roupa limpa é pronta para usar, para santificar, para adorar a Deus. Em todo o tempo. Não pode ser só numa quarta de unção, numa semana, numa campanha, onde temos o azeite sendo ministrado, a pessoa ouvindo sobre este símbolo do Espírito Santo. Todo o tempo. Esperando a volta de Jesus, está próximo. Nós não temos a mesma dúvida quanto à salvação de Paulo, como muitos, eu já disse, que têm de Sansão. E a de Saul então piorou, né? Deu cabo à própria vida. Morreu no seu pecado. E o pior de tudo é morrer sem o Espírito Santo. A palavra compara o Espírito Santo a um selo, a um penhor, uma garantia, a uma marca que é dada à pessoa. Estais selados. Por isso que nós temos que clamar nessas reuniões de quarta-feira, envolver o povo do domingo, da terça, da sexta-feira para estar também aqui conosco. Porque ter o Espírito Santo não é uma opção, querido, não é um acessório adicional, não. Ter o Espírito Santo é uma obrigatoriedade do salvo. Daquele que tem certeza, se chegar a Jesus agora eu vou para o céu. Uma convicção. E não é um engano, como Sansão teve: eu vou lá, Deus está comigo, e Deus não estava mais com ele. É uma certeza que o Espírito Santo está cuidando desta limpeza, deste arrependimento todos os dias. Nós vamos ungir sim a sua cabeça agora. Só que não é isso que vai determinar a unção do Espírito Santo. É a sua humildade, a sua fé de acreditar que precisa ser limpo. Porque tem muitas coisas nesta vida que sujam as nossas vestes. Muitas. Muitas. Mesmo você se cuidando, tem coisas nesta vida que nos sujam, que nos impedem de ter uma comunhão plena com o Espírito Santo. Você já percebeu isso? Poxa, pensei isso, sujou. Tive um sentimento ruim, sujou as vestes. Na hora da raiva falei isso, sujou as vestes. Precisa ser limpo. Ainda bem que o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. Faz assim toda a igreja, por favor. Sai do lugar e vem aqui na frente, que nós vamos buscar esta unção agora. Você que está vindo aqui à frente, são 3 avisos espirituais importantes, seja para quem está aqui ou à distância também. E os avisos são: se você tem que ainda entregar a vida para Jesus, você não pode ficar esperando. Não pode ficar esperando. Até porque o único que pode batizar alguém com o Espírito Santo é Jesus. O único que tem o sangue poderoso para limpar o pecado, limpar as vestes, é Jesus. Se não tiver Jesus,
Não adianta óleo, igreja, pastor, não adianta. Tudo isso é secundário. Se a pessoa está lá, entregar a vida para Jesus, não tiver ninguém para orar por ela, o Espírito Santo pode batizá-la lá. A fé dela é em Jesus que vai garantir isso. Então, o primeiro aviso importante é: se ainda não entregou a vida para Jesus, tem que entregar. E se você até já levantou a mão para Jesus, mas você ainda faz a sua vontade mais do que a vontade de Jesus, você só levantou a mão, você ainda não entregou a vida para Jesus. O que é entregar, gente? O que é entregar? Você está com seu celular aí, seu Elcio? Está com seu celular? Me entrega ele aí. Tem como entregar no teu bolso? Não precisa bloquear não, não vou entrar no Bradesco não. Daqui seu celular, me entrega ele. Vou fazer um pix. Brincadeira, seu Elcio. O que é entregar, gente? É dar. Aqui, ó. Como é que o Espírito Santo se apodera de alguém que não se entrega? Espírito Santo, eu quero ser cheio, mas se o Senhor mandar ir para lá, eu quero ir para cá. Espírito Santo, então vai sozinho. Vai. Você é livre. Toma aqui, seu Elcio. Obrigado, tá? Não, pastor, mas já levantei minha mão para Jesus. Está caminhando com ele? Não, então eu não tive tempo para isso. Então você vai entregar a tua vida para Jesus agora. Vai confessá-lo. Pastor, de novo. Eu estou te conscientizando. É igual a pessoa que se batizou forçada. Igual a pessoa que começou a fazer a obra porque ela achou bonito pôr o uniforme. Ou a farda, né? Aqui chama farda, né? Ter o título no teu espírito, querido, é a maior tragédia espiritual. Não, mas eu estou indo na igreja, mas não tenho o Espírito aprovando, dizendo: não, está aí um ungido meu, uma ungida do céu. Se você está afastado, o Espírito Santo está te chamando de volta, para que você volte para Jesus. Reconcilie-se com Ele, firme com Ele. Jesus está voltando, você está brincando com a tua alma. O que está por vir, se você já está achando que é ruim fumaça, altas temperaturas, ameaça de maior estiagem, imagina quando o governo do mundo for do diabo. E o diabo souber que você era crente, mas que o Espírito não está mais com você. Aí pode ter medo do diabo, viu? Porque aí vai pegar. Aí vai pegar as coisas. Dias terríveis que eu não quero viver. Eu não quero viver esses dias. Na mão do diabo, ele nem pode tocar em mim enquanto o óleo estiver sobre a minha cabeça. Se não estiver, aí ele toca, ele arranca os olhos e põe cadeias de bronze e zomba. E se você sente que a sua fé fraqueja, as coisas deste mundo te iludem, você vai limpar suas vestes agora. E antes de você receber a unção, você vai pedir para o sangue de Jesus te purificar de todo o pecado. Vamos fazer isso então? Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.